Caros amigos, ao longo da história humana, pessoas lutaram e mataram umas às outras. Lutamos uns contra os outros em nome da raça, religião, amor, recursos, orgulho e glória. Não apenas no passado, até mesmo agora, estamos constantemente lutando uns contra os outros. Se você pesquisar, descobrirá que a indústria das armas no mundo vale trilhões de dólares e fabrica desde revólveres até bombas atômicas. E todas essas armas são projetadas para provocar sofrimento. Gastamos trilhões de dólares para matar uns aos outros, embora 25% da população global passe fome. E todos os anos, milhões de pessoas morrem de fome e desnutrição. Veja só a ironia. Parece que gastamos mais para matar uns aos outros do que para salvar vidas. No entanto, ao longo da história humana, declaramos guerra por motivos realmente estúpidos. Por exemplo, em 1925, quando um cão de um soldado grego cruzou a fronteira com a Bulgária, e o soldado grego cruzou também a fronteira. Perseguindo o cachorro, soldados búlgaros atiraram no soldado grego. Isso deu início a uma guerra entre soldados gregos e búlgaros. Em junho de 1859, na ilha de San Juan, quando um fazendeiro americano atirou em um javali britânico por destruir sua plantação de batata, soldados britânicos prenderam um fazendeiro americano, e isso iniciou uma guerra entre soldados americanos e britânicos na ilha de San Juan. Houve um tempo em que El Salvador invadiu Honduras após um polêmico jogo de futebol, conhecido como a Guerra do Futebol. Outra vez, o exército austríaco travou uma batalha consigo mesmo após todos os soldados terem bebido bastante e se encontrarem extremamente bêbados. No entanto, há um conflito em particular que se destaca como algo inacreditável, como algo saído de um esboço de comédia que deu errado. Uma guerra não por território, nem por dinheiro ou ouro, nem mesmo por uma louca dominação étnica mundial como a da Alemanha nazista ou Japão imperial, mas uma guerra, acredite se quiser, por um balde de madeira. Um balde de madeira de carvalho, para ser mais preciso. Uma guerra por um balde entre duas cidades-estado italianas, Bolonha e Módena, que custou a vida de cerca de 2.000 pessoas em uma única batalha. Você certamente deve ter muitas perguntas, mas vamos nos aprofundar no que causou este conflito. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro em primeira mão de todos os vídeos do canal. Isso irá nos ajudar bastante. Para entender bem a Guerra do Balde, vamos discutir um pouco sobre a história da Itália. Em 1154, o Sacro Império Romano, localizado onde hoje é a Alemanha, liderado por Frederico Barbarossa, decidiu invadir o norte da Itália por despeito ao Papa, acreditando que o Papa não era aquele que era o representante de Deus. Na época, a Itália estava dividida em vários estados italianos, e os povos desses estados estavam divididos em dois grupos. O grupo que era leal ao Papa recebia o nome de Guelfos. O estado de Bolonha ficava deste lado. O grupo que apoiava e permanecia leal ao Sagrado Império Romano ficou conhecido por Ghibellinos. E Módena estava deste lado. Como resultado, houve um conflito constante entre Guelfos e Ghibellinos. Como Bolonha e Módena estavam em lados opostos, o caos se instaurou. Para entender isso, temos que voltar a 1325. A Itália era a região mais desenvolvida da Europa, mas a guerra e o derramamento de sangue eram comuns. As cidades do norte da Itália competiam constantemente umas com as outras. Embora a rivalidade tenha ajudado a impulsionar as artes e as ciências durante o Renascimento, também incentivou o conflito.
foi o que aconteceu na Guerra do Balde de Madeira, travada entre Bolonha e Módena. Para ser honesto, a guerra não começou apenas com um balde infame. Essas duas cidades já tinham escaramuças ocasionais antes da guerra. O norte da Itália estava em uma situação muito particular. Era uma área rica, com uma população muito urbana, muito mais do que o resto da Europa. Além disso, eles tinham uma taxa de alfabetização sem precedentes desde os tempos romanos. Isso fez da região um alvo para líderes ambiciosos de toda a Europa. E nenhum homem teve mais ambição do que o imperador e o papa. As disputas entre o imperador do Sacro Império Romano e o papa eram muito antigas. Ambos se consideravam líderes da cristandade e, como tal, estavam em constante competição. Por causa dessas escaramuças de fronteira, entre os dois lados, era uma ocorrência regular. Mas alguns em particular, contra o território bolonhês, pelos modenianos, irritaram o atual Papa, que declarou a região de Módena um inimigo da Igreja. E as pessoas estavam dispostas a morrer horrivelmente para esmagar os inimigos daquela igreja. Como resultado, aumentaram as escaramuças de fronteira, em particular, em meados de 1325, os agricultores de Modenese incendiaram e massacraram várias aldeias dentro de seus territórios rivais. Então, durante todo esse caos, um bando de soldados modeneses, entediados, que não tinham nada melhor para fazer, simplesmente decidiram se deslocar para o centro da cidade de Bolonha e roubaram um balde de madeira de seu poço. Ridículo, certo? Roubaram um balde de madeira aparentemente sem importância. No entanto, este fato não agradou o povo de Bolonha. Módena exibiu o balde como troféu. Afinal, os modeneses estavam exibindo sua capacidade de entrar furtivamente em território inimigo. Bolonha exigiu a devolução do balde, um pedido que Módena recusou. Módena apenas se divertiu com o fato e não levou isso a sério. Como resultado, Bolonha declarou oficialmente guerra a Módena e levantou um exército de 32 mil homens. Módena só foi capaz de levantar 7 mil homens para confrontá-los. O exército bolonhês invadiu Módena em novembro de 1325 e exigiu que o balde fosse devolvido. A batalha não foi muito longa. Após 2.000 soldados mortos entre os dois lados, o exército bolonhês se desfez. Apesar da inferioridade numérica, os modeneses conseguiram forçá-los a fugir de volta para Bolonha. Segundo alguns relatos, assim que chegaram lá, um soldado modenês roubou mais um balde de madeira de um poço próximo a um dos portões da cidade. Depois de vencer a batalha, os modeneses então, orgulhosamente, colocaram o balde que roubaram como troféu. E se você visitar Módena até hoje, eles ainda terão exatamente o mesmo balde que você pode ver. 700 anos depois, ainda é exibição na Torre Girlandina de Módena. Se isso não for hilário, o que é então? Após todo esse tempo, Bolonha ainda não pegou o balde de volta. Os alunos ainda brincam sobre roubar o balde e trazê-lo de volta a Bolonha, para restaurar a honra da cidade. Comente abaixo o que você achou da Guerra dos Baldes. Conte pra gente se vocês também acharam este acontecimento hilário. E se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Em breve, nos veremos aqui novamente com um vídeo ainda mais interessante em nosso canal Stereotypical World.